É importante que a gente olhe esse projeto com cautela, porque ele prejudica os pacientes, tem a negação das sociedades científicas. Nós podemos tratar gratuitamente milhões de brasileiros que serão os voluntários das pesquisas clínicas. O direito à banda larga, que chegue também aos quilombolas. Esses são aqueles que ocupam os lugares mais remotos do Brasil. Portanto, é quem mais precisa. E viva a luta dos povos indígenas. Com outra semana encurtada, dessa vez pelo feriado de Tiradentes, o plenário da Câmara iniciou os trabalhos na segunda-feira, aprovando o regime de urgência para o projeto de lei do governo que institui o Plano Nacional do Desporto. A proposta pode ser incluída já na pauta das próximas sessões. A gente ainda está reavaliando, inclusive fazendo consultas aos atletas, aqueles e aquelas que atuam diretamente nos desportos, nas práticas esportivas, e que a gente considera que é necessário ainda, né, debater melhor o mérito desse projeto. Então, aprovando a urgência, se fica a critério de, assim que possível, votar o mérito. Então, por ainda não ter essa segurança, dessa escuta junto aos trabalhadores que atuam diretamente no desporto, nós orientamos não a essa urgência. A Lei Pelé, quando foi criada em 1998, ela tinha uma exigência, criar o Plano Nacional de Desporto. O Plano Nacional de Desporto, o que é? É uma diretriz política responsável pela execução da política pública e esportiva no nosso país. Presidente, desde 1998, não teve sucesso o requerimento de urgência em relação ao Plano Nacional de Desporto. Parabéns, presidente Arthur Lira. Estamos há 24 anos esperando o Plano Nacional de Desporto, que tem como principal objetivo ter educação física e esporte no ensino básico do nosso país. O plenário também aprovou a urgência do projeto do Senado, que regulamenta a pesquisa clínica com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos, e que deve ser analisado em breve. Fui o relator dessa matéria na Comissão de Ciência e Tecnologia, um debate amplo, um debate de alto significado, que tratou, realizando audiências públicas, tratou muito da questão ética e da proteção, principalmente, daquele enfermo que necessita do atendimento através da pesquisa clínica. Por isso eu tomo a liberdade aqui, mesmo sabendo que essa matéria precisa ser debatida e aprofundada, de convidar os meus pares a me acompanharem e votar, sim, pela urgência dessa matéria. Esse projeto traz alguns retrocessos, primeiro, no que diz respeito à participação da sociedade civil, reduzindo a importância do CONEP junto ao Conselho Nacional de Saúde. Também retrocede nos direitos dos participantes de pesquisas clínicas, interrompendo o fornecimento de medicamentos depois que cessam as pesquisas. E também um retrocesso gravíssimo para a área de humanas, não à toa tantas entidades ligadas ao campo das humanas assinaram notas contrárias, porque submete o conceito de pesquisas com seres humanos ao conceito da saúde biológico, acabando completamente com a autonomia e a possibilidade dessas áreas também desenvolverem pesquisas. Quem fala aqui do risco, não imagina o risco que a gente tem hoje, com várias doenças, vários problemas de saúde, em que não temos soluções pela falta de pesquisas adequadas. E sabendo que a pesquisa clínica já existe no Brasil, esse projeto desburocratiza. A gente pode gerar muito emprego e renda e solução tecnológica, solução para a saúde com esse projeto no Brasil, principalmente porque a gente tem a maior diversidade étnica do mundo. Aqui é um lugar adequado para pesquisa e a gente não aproveita disso para gerar soluções para a população brasileira e mundial. Eu fiz parte da Comissão de Seguridade que debateu esse projeto por longo período. Esse projeto não deve ter urgência porque ele é muito complexo.
Primeiro, ele limita o acesso dos pacientes, que são os pesquisados, e que hoje têm acesso ilimitado, por tempo ilimitado, ao medicamento, fruto da pesquisa. E esse projeto limita em 5 anos o acesso ao medicamento. Depois, a CONEP, que é o órgão hoje que regula a pesquisa, ele que é vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, perde o seu papel e entra numa comissão. Ele perde a vinculação ao Conselho Nacional de Saúde. É importante que a gente olhe esse projeto com cautela, porque ele prejudica os pacientes, tem a negação das sociedades científicas. Diferentemente do que a nossa querida colega Jandira Fegali colocou, esse projeto está sendo discutido aqui já há mais de 7 anos, presidente. Já passou por todas as comissões, foi extremamente estudado, discutido. Nós garantimos um estágio ético e um estágio ético para a pesquisa clínica, como acontece nos países mais desenvolvidos do mundo. Garantimos acesso àquelas pessoas que têm doenças graves de difícil tratamento, os raros, os cânceres raros, as inovações tecnológicas em termos terapêuticos, como anticorpos monoclonais e biofármacos. E asseguramos também o fornecimento do medicamento do pós-estudo. Não é verdade que limitamos em 5 anos. É que a partir de 5 anos, depois de incorporado na carteira de medicamentos do Sistema Único de Saúde, tem a obrigação, através do tripé da universalidade, integralidade e equidade, de fornecer essa medicação aos pacientes portadores dessas doenças que precisam desse tratamento. Testes em seres humanos precisam seguir critérios técnicos e científicos de biossegurança, de garantia de cuidados e de direitos do paciente que se expõe a esses testes. O projeto sofre muitas críticas da sociedade científica brasileira porque ele reduziu significativamente o direito dos pacientes, inclusive em relação ao uso posterior do medicamento, com a redução do tempo de direito ao uso do mesmo. Agora nós tivemos muitos voluntários para os testes de vacinas. Qual foi a garantia? A garantia do acompanhamento e da antecipação da vacinação. Não é possível reduzir esses direitos. Por isso, o projeto deveria seguir normalmente pelas comissões, com respeito à biossegurança, à ética médica e ao cuidado com os testes clínicos. Esse projeto é muito importante para o Brasil. Nós podemos tratar gratuitamente milhões de brasileiros que serão os voluntários das pesquisas clínicas e, através da sua condição de voluntário, receberão o medicamento, receberão o tratamento, vão ter a sua melhora de saúde, e aqueles que receberem o placebo, que são metade dos pesquisados, também têm o direito, depois de receber o medicamento, e poder usufruir de novas tecnologias que estão a cada dia nos trazendo mais possibilidades de termos as pessoas com mais longevidade e mais qualidade de vida. Ainda na segunda-feira, os deputados aprovaram o texto base da medida provisória que cria o programa Internet Brasil para promover o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública, cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Esse projeto de lei é de grande importância para todos os jovens que estudam em escolas públicas, tanto municipais como estaduais, porque vão ter direito a uma internet banda larga, de boa qualidade, e assim poder acessar informações, acessar notícias e poder também, se for o caso, ter aulas, atividades via remotas, que hoje em dia já está muito comum e muitas escolas não detêm a estrutura necessária para que eles possam acessar a internet de boa qualidade. É muito importante para o século XXI termos crianças e escolas conectadas. Agora, não acreditamos que é isso que essa medida provisória faz. Essa medida provisória tenta reeditar uma solução que já não se mostrou adequada, que é a distribuição de tablets e chips para alunos.
que já foi aprovado por esse Congresso e não gerou o efeito desejado, mesmo depois de despejar 3,5 bilhões de reais em estados e municípios para que se fossem comprados esses equipamentos, e ainda traz uma série de outras questões. Estende o público do programa para muito além de crianças e adolescentes, estudantes, inclui um jabuti que estende a concessão de rádios no Brasil e outros pontos aqui que somos contrários. Apesar de entender a preocupação dos jabutis e jacarés que tem nesse texto, mas acredita que é necessário um debate e, principalmente, um princípio de incluir e levar a internet para as mais longínquas escolas. Eu tive a oportunidade de colocar internet através das minhas emendas individuais em algumas escolas indígenas e vi como é que muda o sentido, principalmente nesse momento de pandemia, o acesso à internet gratuita. Não tem um programa concreto para, de fato, universalizar o acesso à internet, universalizar o acesso a celulares, ao 3G, ao 4G. A gente está mandando chip, a gente está mandando celular, a gente está mandando tablet para pessoas que estão no cadastro único em regiões que não têm o menor sinal nem de telefone, quanto menos de internet. E ainda tem-se notícia de que o ministro das Telecomunicações vai começar entregando só o chip. Mesmo para um lugar que tem sinal de internet, de que adianta entregar um chip de 3G, de 4G, de 5G para o sujeito, se ele não tem celular, se ele não tem tablet? Essa medida provisória, presidente, chamada Internet Brasil, que, aliás, é medida provisória que vem para sanear um erro grave cometido pelo governo do presidente Bolsonaro, quando vetou o projeto de inclusão digital aprovado nesta casa, por este plenário, em plena pandemia. Internet para as escolas, para todas as escolas do Brasil. Nós aprovamos aqui na Câmara, foi aprovado no Senado, um dos projetos, inclusive, era da minha autoria. Vários projetos se juntaram e no conjunto, então, se aprovou essa ideia, para que nenhuma escola ficasse sem internet no Brasil inteiro, especialmente na pandemia. O Senado aprovou e, lamentavelmente, o presidente Bolsonaro vetou. E a gente sabe que errar é humano, permanecer no erro é burrice. E o governo se acordou e está corrigindo o erro dele. Nós estamos aprovando e vamos aprovar e votar a favor, porque queremos a internet em todas as escolas do Brasil. Não importa para nós se sai daqui da Câmara a ideia, ou se vem a ideia do Palácio Planalto. O importante é que a gente possa fazê-lo. Na terça-feira, o plenário continuou analisando as tentativas de modificação ao texto da MP. Pelo substitutivo do relator, deputado Sidney Leite, o programa também irá alcançar alunos do Cadastro Único matriculados nas escolas de comunidades indígenas e quilombolas e nas escolas especiais sem fins lucrativos. É bom que se diga, hoje é 19 de abril, é dia dos povos indígenas, e eu não acredito, não consigo entender como que esse plenário tem coragem de votar contra os indígenas exatamente no dia dos povos indígenas. Nós queremos que esse direito seja garantido aos povos indígenas. O direito ao serviço da internet, o direito à banda larga, que chegue também aos quilombolas. Esses são aqueles que ocupam os lugares mais remotos do Brasil. Portanto, é quem mais precisa. E, além disso, a gente pede também que sejam contemplados os professores e as professoras. Mesmo entendendo que deveria ter sido feito há 2 anos atrás, quando esta casa, quando esses parlamentares aqui, Vossa Excelência, todos nós indicamos ao governo federal a necessidade de melhorar a conectação, a melhorar a internet, melhorar as redes para os nossos estudantes e professores. Só que naquele momento, há 2 anos atrás, o governo não quis, não aproveitou a nossa ideia, mas já que agora ele entendeu, está ouvindo o conselho de alguém que deve entender da necessidade do povo, essa casa não iria prejudicar um projeto tão importante para a educação na nossa nação.
repito, a da importância para o povo, a população, sobretudo os mais carentes, mas que é um projeto que já está atrasado. A gente sabe que isso tem custo e essa medida provisória, ela atende aquilo que é possível, não adianta a gente dar o passo maior que a perna. Se não for nessa oportunidade, com certeza nós estaremos à frente fazendo essa aquisição, incluindo as comunidades quilombolas e os professores da rede pública. Portanto, senhor presidente, o governo Bolsonaro, que vem trazendo esse tema, que vem levando tecnologia para o Brasil todo, colocando, expandindo a rede de internet para toda a educação e para quase todo o Brasil nesse momento, a gente não pode atrapalhar essa medida provisória andar do jeito que ela está, apenas por uma ou outra vaidade ou uma outra vontade. Eu tenho absoluta certeza que em breve nós estaremos fazendo todo o esforço possível para que essa rede seja ampliada. Este destaque é um destaque extremamente simples, Ele propõe que nós também tenhamos a previsão de termos a internet fixa e não apenas a internet móvel. Ou seja, por que nós não vamos estar estabelecendo o modelo do projeto que foi aprovado por esta Casa e foi vetado pelo presidente da República? O governo federal, o governo Bolsonaro, já está com esse programa que a emenda já solicita, que é o programa Wi-Fi Brasil, que já está atingindo 14 pontos. São 14 mil escolas já atendidas e todo o norte, a Amazônia, está sendo contemplada em todos os municípios. Então, a emenda já foi atendida pelo programa Wi-Fi Brasil. Uma das emendas aprovadas foi da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, que estende até dezembro de 2023 o prazo para estados usarem recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para garantir acesso à internet a alunos e professores da rede pública de ensino. A lei foi aprovada no Congresso, ela foi vetada, foi feito uma ADIM, o ministro Toffoli liberou esse cumprimento. No dia 30 de março, os estados receberam os recursos de 3,5 bilhões. Só que o prazo de execução desta lei é até setembro. Nós estamos apresentando aqui uma proposta para expandir até dezembro de 2023. Essa mudança não tem nenhum impacto para os cofres públicos, porque o dinheiro já está na conta dos estados e é uma forma de garantir que os alunos beneficiários do CAD único, os mais carentes, que as escolas, que professores tenham acesso à internet. Eu, na verdade, respeito as prerrogativas individuais dos parlamentares, mas pelo Wi-Fi Brasil, nós parlamentares tivemos a oportunidade de levar a internet nas áreas remotas desse país. E o deputado que vos fala, eu recuso das minhas emendas individuais. Eu tenho, senhora presidente, o Espírito Santo tem 78 municípios. Eu tenho contratado 700 antenas do Wi-Fi Brasil, das quais 580 já estão instaladas. E dessas 580 antenas do Wi-Fi Brasil já instaladas, 220 já foram nas escolas. Então, é a importância que nós, parlamentares, já tivemos a oportunidade de pegar da própria carne e fazer este gesto. Isso é muito importante. Um trecho incluído no texto substitutivo bastante criticado pela oposição foi o que determina ao Ministério das Comunicações que reconheça pedidos apresentados fora do prazo de renovação da concessão ou permissão de serviços de radiodifusão, desde que encaminhados até a data de publicação da lei. As regras também valem para rádios comunitárias. A medida provisória agora segue para o Senado. Veja, a gente está falando de um projeto sobre acesso à internet para jovens, para estudantes no Brasil. Surge esse jabuti, que ontem já foi feita uma questão de ordem, que infelizmente a mesa não considerou. Esse tema não tinha que estar num projeto que diz respeito ao acesso à internet para os jovens. A gente está falando aqui da garantia do direito à educação. A gente não está falando de renovação de concessão de rádio que já está com o tempo expirado. Rádios essas, inclusive, que de acordo com a lei que foi aprovada no passado, não com o nosso voto, não precisam nem cumprir com a lei. Ou seja, garantir que tenham programas educativos que de fato informem a população. De alguma forma tem relação. Boa parte das localidades mais longínquas, mais isoladas, recebe sinal via rádio. Esse é um fato. Ainda não tem a tecnologia mais moderna.
Por outro lado, nós temos rádio comunitária, pequenas rádios, que em função da pandemia não teve a oportunidade de ter a concessão renovada. E esta matéria, essa medida, busca exatamente cobrir esta lacuna para pequenas rádios, para rádios comunitárias e para locais com maior distanciamento, maior isolamento. Hoje, pelo volume de impostos, pela queda de popularidade e de audiência, consecutivamente, o mercado financeiro, a situação das contas das emissoras está hoje numa situação muito difícil, muito temerária. E o que a emenda proposta vem a trazer é o parcelamento da outorga, daquilo que o governo iria oferir de uma vez só. Estamos dilatando o prazo, mas haverá prejuízo para o governo de forma nenhuma, porque a partir do momento em que eu faço esse parcelamento, ele obviamente será corrigido através de Selic, hoje em 12,5%, muito superior à inflação prevista no ano. Ou seja, o governo não vai perder. É a possibilidade das emissoras continuarem de uma forma saudável o seu funcionamento sem que haja nenhum prejuízo ao governo federal. Nós estamos aqui encaminhando uma emenda que prevê um parcelamento de uma outorga. Mas eu pergunto ao autor, e eu sou aqui um defensor da radiodifusão, se isso não vai quebrar a isonomia da licitação. Se houve uma licitação e houve um ganhador com o preço, a partir do momento em que se autoriza um parcelamento, se abre um precedente para que os demais questionem judicialmente que houve um parcelamento que, se houvesse naquelas condições, poderia ser um outro vencedor dessa outorga. Então é um processo complexo e que será judicializado porque fere a isonomia do processo. Também na terça-feira, houve a aprovação do projeto de lei que autoriza o Estado a compartilhar e dar publicidade a dados obtidos por meio do censo escolar e dos exames de avaliação dos estudantes. A proposta, que teve relatoria do deputado Felipe Rigoni, agora segue para análise do Senado. No dia 17 de fevereiro desse ano, o INEP acabou suspendendo, dos sites do INEP, todos os dados e microdados, incluindo a série histórica do censo escolar e do Enem. A justificativa foi uma consultoria jurídica que tinha avisado para o INEP que tinha um risco grande, de alguns dados de algumas crianças do nosso país serem identificados. E como a LGPD impede que a gente identifique o indivíduo para tratamento dos dados, eles acabaram escolhendo por suspender esses dados. Acontece que os dados da educação são extremamente importantes. Sem dados a gente não faz política pública, sem dados o gestor público, o prefeito, o secretário não consegue entender em que pé que ele está na situação da educação e como melhorar na educação. E, naturalmente, sem dados, os pesquisadores do nosso país também não conseguem entender direito o que está se passando na educação brasileira. Quando o INEP tirou do ar dados do Enem, dados do censo escolar, a gente fica completamente no escuro, porque os dados são o farol, o que nos guia a luz para que possamos olhar com clareza a situação da educação no nosso país. É a única maneira de melhorar a qualidade do ensino. E quando isso é tirado, usando como desculpa, e é uma desculpa, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começa a entrar num terreno muito perigoso. E porque sem dados e sem microdados, a gente não pode avaliar a evolução da aprendizagem, a gente não pode avaliar quais são as boas práticas, os melhores desempenhos para que sejam replicados em outros lugares. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. E viva a luta dos povos indígenas, a resistência, e agradecer a participação de todos, especial a líder indígena de Joana Ticuna, que veio apresentar o hino nacional na língua ticuna. Agradecer nossas lideranças indígenas por todos os conhecimentos aqui, deputada Érica Cocai,
dizer que os povos indígenas vivem, fazem parte dessa sociedade e continuam a existir, mas depende agora da sociedade brasileira também atender esse apelo de vida dos povos indígenas. Muito obrigada. Declaro encerrada a sessão.